Hoje nós vamos então falar a respeito um pouco de como customizar o AutoCAD para uso nas nossas disciplinas de PFlex. Isso porque o AutoCAD é um programa amplamente difundido e utilizado nos nossos meios. A gente está vendo hoje que os sistemas BIM, quer dizer Revit e ArchiCAD, eles estão chegando para substituir o AutoCAD com vantagens. O AutoCAD é um programa bastante robusto que existe há vários anos e ele foi evoluindo ao longo desses anos todos e isso fez com que ele desembocasse no Revit, nos programas BIM. A diferença entre eles é que o AutoCAD faz linhas, enquanto que os sistemas BIM fazem modelagem de objetos. Ok, então nós vamos falar sobre o AutoCAD e é muito importante a gente saber que dominar o AutoCAD não significa saber desenhar linhas e apagar linhas, não. Isso é a metade. A outra metade é você colocar o AutoCAD para trabalhar para você colocá-lo de um determinado modo em que ele agilize várias tarefas que você no seu dia a dia vai precisar. E sobre um pouco disso que a gente vai falar. Nos sistemas BIM, essas tarefas já são muito mais automatizadas. Da mesma maneira, ali a gente precisa customizá-lo. Ali, inclusive, de uma maneira mais imperativa do que no AutoCAD. Eu vou trabalhar aqui com o AutoCAD 2021. Sugiro que todos baixem e instalem o AutoCAD 2021 diretamente no site da Autodesk na versão de estudantes. É uma versão gratuita, completa, e vocês têm acesso durante 3 anos, de maneira que não precisa pagar nada para utilizar o programa. De versão para versão, acontece muito que os programas sofrem várias alterações, então a gente precisa estar ao longo dessas versões mais ou menos ao pé do quais foram essas alterações. Então entre no site da Autodesk e baixem o AutoCAD em português. O AutoCAD 2021 para mim também é novo. Eu trabalhava até agora com versões mais antigas, tipo 2018 ou 2019, não sei, e trabalhava em inglês. Então, para mim também, ele vai agora colocar algumas dificuldades, porque eu sugiro que todos trabalhem com ele em português, e isso faz com que alguns comandos mudem também os nomes. Então, eu também fico um pouco perdido nessa hora. Apesar de que eu mexo com esse programa há pelo menos 20 anos. Ok, então, nós vamos baixar o AutoCAD e está aqui ele então aberto, né? Então a gente começa lá. Eu não vou aqui ensinar vocês a trabalhar, a fazer linha e apagar a linha, não. Eu vou dar uma introdução genérica sobre o assunto da customização do AutoCAD. Como alguns recursos, claro, tem inúmeros outros que também servem para isso, que estão aí para a gente ir descobrindo e utilizando. Alguns recursos que vão nos facilitar a vida quando a gente usa o AutoCAD. E também, não apenas facilitar, mas padronizar. Eu estou fazendo um trabalho com meu colega, eu preciso, como eu já falei nas aulas do caderno de padronização, né, combinar algumas coisas com esse colega para nem eu, nem ele enlouquecermos durante o processo. Ok, então, está aqui o AutoCAD, nós vamos falar sobre a customização da tela inicial. Então, na hora que eu fizer
aqui é uma tela inicial, então vocês veem que ela já está customizada. Isso aqui tudo, ó, fui eu que coloquei. Essas barras de ferramentas aqui. Reparem então que a minha tela ela está com um conjunto de tracinhos, uns mais grossos e uns mais finos, porque eu marquei essa opção de exibir a grade. Essa grade pode ser exibida como traços ou pode ser exibida apenas como pontinhos. Se eu apagar aqui, então a grade some. E esse botãozinho daqui é o Snap a grade. Eu prefiro mantê-lo apagado para que meus objetos não fiquem necessariamente grudados às interseções da grade. Por exemplo, com o Snap a grade apertado, na hora que eu desenhar uma linha, eu não consigo marcar qualquer ponto. O cursor vai de interseção em interseção. Então, a melhor opção para mim é apagar o Snap a grade e apagar a grade também. Snap é o seguinte, quando você desenha uma linha, você encosta o lápis na ponta lá do papel e risca. No AutoCAD você não encosta o dedo na tela e risca, né? No AutoCAD você usa o comando linha, que vai começar aqui e terminar ali. E aí você precisa pegar nessa linha para fazer uma outra linha. Essa outra linha precisa começar no meio certinho ou no fim certinho da primeira linha. Então os snaps são aquilo que organizam a maneira da gente encostar. Ok, linha daqui até aqui. Então agora eu quero uma linha no meio. Eu vou fazer outra linha e ele já está definido o snap de fim. Reparem só o quadradinho verde. Mas não está definido ainda o snap de meio. Como é que eu pego no meio da linha? Meio. Aqui são os snaps. Eu coloquei essa barra aqui para me facilitar. Eu quero pegar no canto, no meio, na interseção, no centro de um círculo, na tangente de um círculo. Não, eu quero pegar no meio daqui para cá. Ok. Então, tá muito bom. Vocês vão reparar também, podem começar a entender sobre os snaps e colocar essa barra de ferramentas aqui. Tá certo? E essas barras são customizáveis também. Vocês podem colocar ou tirar vários comandos dela. Eu sugiro todo mundo trabalhar com botões. Depender do teclado o mínimo possível, porque você tem que alterar sua mão daqui para lá, do mouse para o teclado, do teclado para o mouse, e isso vai fazer com que você vai perder tempo. E a gente, então, o que está fazendo aqui é buscando modos de aumentar a nossa produtividade. Então, qualquer modo da gente fazer isso vai ser muito útil para nós. Ok. Cursor, grade, o CS. O CS, o que é o CS? É esse negócio aqui, ó. Isso aqui está significando que esse quadradinho aqui, ó, é o ponto 0,0 do meu projeto. Então aqui, cada ponto tem sua coordenada. É só você escrever o comando ID que você fica sabendo qual que é a coordenada de cada ponto. Este é o ponto 0.0. Aqui nós estamos trabalhando em 2D, só tem X e Y. Ok, então esse é o CS. Existem uma gama de comandos relativos ao CS que são muito importantes que a gente estude e utilize quando a gente estiver trabalhando com o AutoCAD. Para falar um pouquinho sobre esse cursor, que no meu caso aqui é um quadradinho, com 4 tracinhos partindo deles, eu vou customizá-lo aonde? Eu vou entrar na letrinha A, opções. Aqui ó, vai aparecer um conjunto enorme de opções e aos poucos é importantíssimo você tomar conta de todos eles. Aqui ó, para aumentar ou diminuir o quadradinho do meu cursor. Tá certo? E arquivos, aonde você guarda seus arquivos, tá certo?
exibir, o que ele está exibindo ou não. Aqui é o tamanho da cruzinha que está envolvendo o quadradinho do meu cursor. Salvamentos automáticos. Definam isso lógico, rapidamente, aqui, ó, porque isso vai ser absolutamente importante para que você não perca desenhos. E minha sugestão, salve sempre em nuvem. Então tá, sobre as opções, por enquanto eu queria mostrar isso aqui, ó. Certo? Mas tem várias questões importantes da gente trabalhar aqui. O tamanho do quadradinho do snap está aqui. O tamanho da abertura, não sei qual, está aqui também. Ok, já falamos de cursor, já falamos da grade, que é para a gente apagar aquela grade de desenho que está desativada aqui. E já falamos sobre o UCS. Trabalhem com seu objeto sempre perto do UCS. Isso vai ser muito importante quando a gente estiver mais para frente e precisar achar algumas coisas dentro do meu desenho. Bom, importante saber também que o AutoCAD ele trabalha com modelos e com layouts. Aqui, meu áudio definido como A0, A1, A2. Então, para cada projeto que eu fizer no modelo, eu vou apresentá-lo em várias pranchas. Então, isso aqui é uma configuração inicial básica. Eu posso aumentar pranchas de layout, eu posso repetir pranchas, eu posso apagar pranchas. Isso aqui está só as pranchas básicas com as quais a gente trabalha. Então, eu faço meu projeto aqui no modelo e depois abro janelas do modelo no layout para que o layout exiba meu modelo. Então, também é absolutamente fundamental que a gente trabalhe com essa noção clara entre modelo e layout. Layout é a apresentação do modelo. Ok. Para a customização do AutoCAD, então, nós desenvolvemos um arquivo chamado cedtr01.zip. Esse arquivo deve ser extraído como? Vocês vêm aqui no site, meu site. Tá ele aqui. Mediateca é o primeiro arquivo que vocês vão fazer, que vocês vão baixar. E é um arquivo zipado, vocês vão abrir lá dentro, tem 4 arquivos. Quais são os arquivos que tem lá dentro? Primeiro, é um texto chamado Leia-me, onde vocês vão... É uma explicação do que são esses 4 arquivos ali. E como é que eu instalo esses 4 arquivos. Então, quais são esses... um arquivo Leia-me e 3 arquivos. Um arquivo é um arquivo... Vamos abrir? Abrimos. Mediateca. Customização. Então, 4 arquivos dentro deste arquivo zipado que vocês vão baixar. Um é o Leia-me, onde é a explicação dos outros 3. Então, vamos lá. Um é o arquivo CTB, o outro é o arquivo DWT e o outro é um conjunto de blocos para uso geral de vocês. O arquivo CTB, ele é um arquivo que quando você vai plotar, ele vai explicar o que cada cor significa. Então, se aqui no modelo você vai usar vermelho para 01, amarelo para 02, verdinho para 03, azul claro para 05, 4, cian para 05 e magenta para 06, seu desenho fica todo colorido, né? O CTB é o arquivo que explica para plotagem que vermelho significa 0,1 milímetros, que essa é uma linha fina, e que essa daqui, ó, é uma linha grossa, 0,6. Tá certo? Então, nós vamos o tempo inteiro trabalhar com cores definidas por camada
e tipos de linha, espessuras de linha por camada e tipos de linha por camada. A gente nunca altera isso aqui. As cores, as espessuras de linha e os tipos das linhas vão ser definidas pelas camadas, as layers que a gente está trabalhando. Ok. Então, vamos supor que eu vou imprimir isso aqui. Eu vou abrir o meu modelo, né? E vou colocar o comando cvista. E eu abro uma janela para mostrar o que tem lá no meu outro arquivo. Ok. Então agora, essa janela, a beirada da janela eu não quero imprimir. Então eu vou colocar na camada não imprimir. Pronto, ela está visível aqui, mas na hora que eu for imprimir ela não aparece, porque está na camada não imprimir. Então agora nós vamos imprimir isso aqui. Imprimir. Imprimir com qual arquivo CTB? Com o nosso arquivo CADT01CTB. Ele está explicando que a cor, por exemplo, 03 é para ser feito com a espessura de linha 03 e com a cor preta. E assim para todas as 300 cores, 255 cores. Ok, vamos fazer vamos imprimir no papel A4 na vertical. Centralizar. Vamos visualizar a nossa impressão. Cor grossa, cor fina. Foi o CTB que ensinou que, para a plotagem, que as espessuras de linha tinham que ser essas que estão aqui. Ok. E como é que eu coloco o arquivo CTB naquela janelinha, né? Ele estava aqui, ó. Na hora que eu mandei imprimir, ele me perguntou com qual tabela de estilo de plotagem, com qual CTB. Eu falei com essa daqui, que é a que vocês baixaram lá, que estava dentro do arquivo zipado. E como é que essa opção apareceu lá? Vocês vão escrever o comando gerestilo aí no AutoCAD. Ótimo. Aí vocês vêm aqui, peguem o arquivo e enfiem ele dentro desse endereço que está aqui. Essa janela apareceu quando eu invoquei o comando gerestilo. E aí eu coloquei esse arquivo aqui. Isso é uma pasta dentro como qualquer pasta do computador. Você coloca o arquivo CADT R01.ctb aqui dentro. Ok, está resolvido. Então, nós já temos uma noção então, do primeiro arquivo, que é o CTB. E o segundo arquivo, comando arquivo DWT. O que é DWT? DWT quer dizer template, que chama modelo. É um arquivo que você usa como modelo para fazer todos os seus trabalhos da sua vida. Nele, você já resolveu algumas coisas que você não vai precisar ficar mais resolvendo todos os dias que você for iniciar um projeto novo. No nosso caso, então, nós temos um arquivo DWT, né? E esse arquivo já vai mostrar um conjunto de questões importantes para nós. Por exemplo, as layers que eu trabalho são essas aqui. E ponto final, não tem nem layer a mais, nem layer a menos. Isso já está configurado, já está resolvido, ela já tem nome, ela já tem cor, ela já tem definido todas as questões que as layers precisam definir. O que mais? Os textos. Quais são os estilos de texto que eu tenho? Né? Quais são os estilos de texto que eu tenho? Eu tenho esses estilos de texto aqui. Isso aqui, ó, está aqui porque foram definidos dentro do meu DWT, dentro do meu modelo. Eu só trabalho com esses estilos de texto, eu não trabalho com nenhum outro estilo de texto. E cotas. Por exemplo, estamos lá no nosso modelo. Eu quero a cota desse objeto aqui. Aqui, ó, o conjunto de cotas está aqui. Uma cota linear que vem daqui até aqui.
Em geral, vou colocar a cota na layer cotas. Tá muito miudinho, né? Tá miudinho demais. Pera lá. Ok, temos uma linha aqui e eu vou então cotá-la. Vou usar a layer das cotas e vou cotar este objeto aqui. Vamos supor que isso aí é um cômodo que tem as paredes de 20 centímetros. Está muito pequenininho esse cômodo. Vamos cotar o nosso cômodo. Ok. Então, eu estava falando que meu DWT, nesse caso aqui, este DWT, este modelo, esse arquivo de modelo específico, ele serve para definir minhas layers, né, minhas camadas, ele serve para eu definir meus tipos de texto, quais são os textos que eu uso, por exemplo, esse texto aqui, como é que ele é? Esse aqui, ó. Qual que é a fonte que ele usa? Esse aqui. Ele usa essa fonte aqui. Qual que é o tamanho dessa fonte? Ele é daquele tamanho ali. E esse aqui? Já é diferente, já é maior. Ele tem 4,5 milímetros. A fonte é a mesma. Então, cada estilo de texto está definido. Aonde? No nosso arquivo DWT. E o nosso arquivo DWT também define as nossas cotas. Eu só tenho um estilo de cota. Só um. Ele vai definir um conjunto de parâmetros dessas cotas. Por exemplo, quais são os parâmetros? A gente viu lá na aulinha do caderno de padronização. Qual que é o afastamento entre a linha de extensão da cota e o objeto? Qual que é o tanto que sobra para fora na linha de cota e o tanto que sobra para fora na linha de extensão? Qual que é o estilo de texto que eu estou usando na minha cota? Qual que é a altura entre esse texto e a linha de cota? Essa e 500 outros parâmetros são definidos no nosso estilo de cotas. Então, o que tem dentro do arquivo DWT? Estilo de cota, estilos de texto e as layers. Então, se você já entra no desenho com isso já estabelecido, você está padronizando e lembrando que isso então vai gerar uma série de benefícios para você. Lembrando então que a gente sempre vai ter um conjunto de atribuições que a gente não vai precisar mais repetir todas as vezes que estiver fazendo o desenho. Ok, então já falei do arquivo CTB, que está dentro deste arquivo, CEDTR01, já falei do DWT. Como é que eu coloco o DWT no meu conjunto de DWTs? Comando novo. Eu vou lá e escrevo novo. Pronto. Aqui estão todos os nossos templates, todos os nossos arquivos de modelo. Alguns definidos pela própria AutoCAD e esse aqui que eu coloquei aqui dentro. Né? Você vem aqui, pega o arquivo que você quiser, Ctrl+C
chega aqui, Ctrl V, pronto, já tem o template inserido ali dentro. Aí, quando você for começar um arquivo novo, aqui, neste comando, ele vai te perguntar com qual template você quer fazer. E aí, se você escolher esse template aqui, as layers já estão definidas, os estilos de texto estão definidos e o estilo de cota está definido. Ok? Agora nós vamos falar um pouco a respeito da família de comandos UCS. Se vocês repararem aqui embaixo, esse aqui é o símbolo do UCS. Esse símbolo marca a origem do seu desenho, o ponto 0, ponto 0, ponto 0, e para que lado está o eixo X e para que lado está o eixo Y. Você pode mover a origem fazendo isso aqui, por exemplo. Eu cliquei aqui, depois cliquei em outro lugar, eu movi a origem, mas eu não mexi no sentido que os eixos estão virados. Ok, se eu for fazer um desenho como esse que está na tela, que tem muitas linhas ortogonais umas às outras, e um outro conjunto de muitas linhas ortogonais umas às outras, mas girado em relação ao primeiro conjunto, então pode ser interessante eu definir uma nova UCS, quer dizer, uma nova origem e um novo sentido para o qual estão virados os eixos X e Y. E uma UCS ela pode ser salva para utilização posterior e ela pode ser também recuperada, né? Então, vamos marcar uma UCS aqui. Quando a gente marca uma UCS nova, é interessante que toda a tela gire para que a gente tenha linhas horizontais e verticais. Para isso, para que esse giro de tela acompanhe a orientação da minha nova UCS, eu preciso estabelecer uma variável chamada UCS_follow, que eu vou marcar como sendo 1. Pronto. Agora eu vou fazer uma UCS nova, em que a origem vai estar aqui, o sentido do eixo X vai estar para cá e o do eixo Y vai estar para cá. E na hora que eu fizer isso, como eu marquei a UCS_follow, a minha tela vai girar e essa linha vai ser vertical e essa linha vai ser horizontal. Então vamos lá. Comando UCS. Origem, aqui. Eixo X, aqui. Eixo Y, aqui. Pronto. Definimos uma nova UCS. E se eu quiser voltar para o UCS anterior, eu dou o comando UCS A de anterior. E se eu quiser fazer, mais uma vez, essa UCS e salvá-la para que num futuro eu vá utilizá-la. Então, para isso, eu vou dar o comando UCS, S de save, e eu vou dar um nome para essa UCS. Pronto, essa UCS agora tem um nome. Se eu digitar o comando UCS A anterior, ele volta para anterior. Ou se eu der o comando UCS e 2 enters, ele volta para o UCS geral do AutoCAD. E para voltar para o UCS, que eu dei o nome Otávio, eu escrevo UCS S. Qual que é o nome? Não, pera lá. UCS nomeada non. E agora eu vou restaurar qual? Otávio. Ok, esse então é uma visão genérica, abrangente e simplificada sobre como funcionam os comandos do CS. Eles vão funcionar em 3D também, eu estou mostrando aqui só em 2D. E com isso a gente encerra a primeira parte dessa nossa aula sobre a customização do AutoCAD, quer dizer, como fazer para que ele funcione, trabalhe para você. É isso aí, muito obrigado.